Presidente da República eleito Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão são diplomados no TSE. Tribunal Regional Federal da Terceira Região caça liminar que suspendia o acordo entre Boeing e Embraer. Supremo suspende bloqueio de 60 milhões da Companhia de Habitação do Rio de Janeiro. Ministério Público Federal estabelece novas regras para acordo de leniência assinado com o Grupo JF, investigado por corrupção na Operação Greenfield. O novo texto inclui termos sobre as obrigações que os acionistas devem cumprir em caso de compartilhamento de informações com autoridades de outros países. E a cidadania em foco. Nesta época de festas e de férias, os hemocentros reforçam a necessidade de doadores de sangue. Olá, boa noite. Boa noite. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que havia mantido o bloqueio de 60 milhões de reais nas contas da Companhia Estadual de Habitação do Estado, a SEAB. A repórter Viviane Novaz, ao vivo, tem os detalhes dessa decisão para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Olha, esse bloqueio de 60 milhões de reais do faturamento da SEAB tinha sido feito para indenizar a Sociedade Florestal Agrícola. Mas para a ministra Carmen Lúcia, a decisão do tribunal não respeitou o que já foi julgado em duas ações aqui no Supremo Tribunal Federal. O plenário entendeu que esse tipo de bloqueio pode comprometer as finanças do Estado e dificultar a execução de políticas públicas. E, além disso, não é compatível com os princípios constitucionais da atividade financeira estatal. A decisão da ministra Carmen Lúcia é em caráter liminar, ou seja, ainda não é definitiva. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Viviane. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região cassou a liminar que suspendiu o acordo entre a Boeing e a Embraer. A decisão foi do desembargador federal Souza Ribeiro. O magistrado entendeu que a ação popular é precipitada e que não há provas de ilegalidade da operação em andamento. Também não teria ficado comprovado o risco ao interesse público. De acordo com a decisão, o empreendimento é um acordo entre duas empresas privadas que operam segundo os princípios da livre iniciativa e liberdade negocial, de forma que não cabe interferência do Poder Judiciário. A liminar para a suspensão do acordo havia sido concedida no último dia 6 de dezembro. A pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o Ministério Público Federal fez um aditamento no acordo de leniência assinado entre o MPF e o Grupo JF, investigado por corrupção na Operação Greenfield. O objetivo é assegurar os interesses nacionais e cumprir o tratado bilateral entre Brasil e Estados Unidos, que também investiga esquemas criminosos do grupo. O novo texto inclui termos sobre as obrigações que os acionistas devem cumprir em caso de compartilhamento de informações com autoridades de outros países. Também prevê a antecipação no Brasil do pagamento de multas e ressarcimentos, caso a JF seja obrigada a pagar valores no exterior. O aditamento, que já foi homologado pela Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, permitiu que investigadores americanos interrogassem aqui no Brasil os acionistas do grupo JF. Apesar do acordo de leniência, pelo texto, o MPF pode se negar a repassar informações que afetem os interesses ou a segurança do Brasil. Um homem que ateou fogo em uma viatura do Ibama teve a condenação mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. A pena foi de 1 ano e 3 meses de detenção por crime contra o meio ambiente. A condenação em primeira instância foi dada pela Subseção Judiciária de Altamira, no Pará, que condenou o réu por atear fogo em uma viatura de fiscalização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, no município de Uruará. Mas o autor da ação tentou anular a sentença, alegando ausência de defesa durante a instrução processual. O caso veio parar no TRF da Primeira Região, que manteve a condenação por entender que havia um vínculo entre o acusado e madeireiros da região que tinham interesse na paralisação das atividades de fiscalização. A viatura do IBAMA foi incendiada no mesmo dia em que o órgão fechou várias serrarias e apreendeu madeira extraída ilegalmente. A pena aplicada foi de 1 ano e 3 meses de detenção por crime contra o meio ambiente. O Superior Tribunal Militar condenou militar por divulgar imagens íntimas de uma sargento da Aeronáutica.
O ex-cabo da Aeronáutica responde pelo crime de violação de recato, previsto no artigo 229 do Código Penal Militar. Uma sargento da Aeronáutica estava tomando banho quando viu uma mão com o celular pela janela apontando em sua direção. Após uma revista na equipe que estava de serviço, nada foi encontrado. Porém, mais tarde, ela foi informada que um vídeo em momento íntimo seu estava sendo exibido pelo ex-cabo. Ela denunciou o ex-militar, que em primeira instância foi condenado a 30 dias de detenção. A Defensoria Pública da União recorreu ao Superior Tribunal Militar, sustentando que há necessidade de realização de perícia quando a infração deixar vestígios. Alegou ainda que não há provas suficientes para ter certeza de que a suposta figura feminina nas imagens do celular seriam de fato da sargento. O Ministério Público Militar, responsável pela denúncia, pediu pelo não acatamento da defesa e sim pela manutenção da sentença condenatória, uma vez que, além das provas testemunhais produzidas, há ainda uma confissão do próprio acusado, não restando dúvida quanto à materialidade e autoria da gravação. O ministro relator do caso, Arthur Vidigal de Oliveira, manteve a sentença de primeira instância, entendendo que os depoimentos confirmam a denúncia e que o réu usou o celular de forma consciente para filmar a militar, violando assim o seu recato pessoal. Então, sobre o tema, é válido entender que o tipo penal de violação do recato apresenta como elemento subjetivo uma conduta nuclear de violar o direito do recato pessoal à intimidade pela sondagem ou cognição desautorizada do comportamento do sujeito ativo, prevendo ao final também a violação do direito ao resguardo das palavras que o sujeito passivo não disser publicamente e que não queira que sejam publicadas. E daqui a pouco, nesta época de férias e festas, os hemocentros reforçam a necessidade de doação de sangue. O sangue vai principalmente para pacientes que sofreram algum acidente, que perderam muito sangue. Nesta época do ano, doar sangue é ainda mais importante. Com as festas e as férias, o número de doadores diminui e a demanda aumenta, até por causa dos acidentes que acontecem nas estradas, não é, Érica? Pois é, isso mesmo, Willy. Geralmente, nesse período, muitos doadores assíduos deixam de doar e quem vai de vez em quando, deixa para depois. No Hemocentro de Brasília, por exemplo, a queda representa 30%. No meio da tarde, num dia de semana, o Hemocentro de Brasília está assim, com muitos doadores. Só que a chegada do fim do ano traz uma preocupação. O Hemocentro de Brasília recebe uma média de 4.400 doadores a cada mês. Mas nesta época, por causa das festas e das férias, o número de doadores diminui cerca de 30%. Para ser doador, é preciso pesar mais de 51 quilos. No dia da doação, a pessoa deve estar bem alimentada. Mas se for doar depois do almoço, é bom esperar 2 horas. Não é recomendável atividade intensa. Mauro doa sangue há 6 anos. O sentido de doar é um sentimento altruísta e bom para a saúde também, né? Porque previne algumas doenças como Parkinson, Alzheimer, dentre outras, né? Uma bolsa de sangue pode ajudar até 4 pessoas. O sangue vai principalmente para pacientes que sofreram algum acidente, que perderam muito sangue, ou de cirurgias de grande porte, que têm a necessidade de repor, e aqueles pacientinhos que estão em tratamento de câncer, que precisam diariamente de bolsinhas de sangue, de plaqueta, para repor e ajudar assim ao tratamento. O advogado Rômulo Sus diz quais são os direitos do trabalhador que doa sangue. Os benefícios eles são similares, O que trabalha na empresa privada, ele tem direito a uma folga por ano, 12 meses trabalhados, 1 ano de trabalho. O empregado público, o servidor público, ele também tem direito ao ponto no dia da doação e tem uma menção honrosa na folha corrida dele de serviços prestados. A expansão do malote digital do Tribunal de Justiça da Paraíba vai beneficiar a Polícia Militar do Estado. Representantes do Tribunal de Justiça da Paraíba e da Polícia Militar do Estado se reuniram para discutir a expansão no uso do malote digital, sistema desenvolvido com a finalidade de possibilitar comunicações recíprocas, oficiais e de mero expediente, e que está previsto na Resolução número 100/2009 do CNJ. Através do malote digital,
a PM receberá e enviará informações ao tribunal de forma digital, sem se fazer necessária a presença do oficial de justiça. Para que seja processado toda a documentação, inclusive aquelas que, sobremaneira, precisam de prazo com relação à apresentação de militares em juízo. Na Polícia Militar estava acontecendo a documentação física através de oficial de justiça e, em alguns casos, por e-mail. Mas com o malote eletrônico, o meio agora é institucionalizado. Segundo o diretor de Tecnologia da Informação do TJPB, Giuseppe Guido, a meta é que o uso do malote digital alcance todo o Estado. A ideia é expandir para todo o Estado. Essa expansão não é, vamos dizer assim, de responsabilidade do TJ, a estrutura está toda pronta, mas é mais em relação à Secretaria de Segurança Pública. É dela a responsabilidade de expandir todo esse projeto. Já o diretor do Fórum Criminal da capital paraibana, juiz Adilson Fabrício Gomes Filho, registrou que, além de seguro, o malote digital irá acelerar o envio e recebimento de documentos entre Poder Judiciário e Polícia Militar. Não para mais, essa suspensão vai ser em todos os órgãos do Poder Executivo e Poder Judiciário, para acelerar as comunicações entre as instituições. A indústria de games faturou mais de 91 bilhões de dólares em 2016 no mundo. É o que aponta o levantamento da Superdata Research. E o mercado está em ascensão aqui no Brasil. Várias empresas se dedicam ao desenvolvimento de jogos. No entanto, a profissão de desenvolvedor não é regulamentada. Cumprir tarefas, vencer desafios e lutar com adversários para conquistar uma vitória final. Cada etapa de um jogo é uma aventura e tanto. Pois é, parece brincadeira, mas é coisa de gente grande. Para quem está iniciando neste mercado, uma das modalidades de investimento é a participação em editais públicos, que disponibilizam cerca de R$ 2.500.000 na cultura de jogos digitais. A média de R$ 1.500 a R$ 3.000 para quem está começando. Quem já tem mais experiência, ele vai subindo de nível e a cada nível ele vai aumentando o nível salarial dele, podendo sim ultrapassar a margem, como a gente viu, de editais de R$ 250.000 para cada equipe. Para seguir um sonho de infância, Ludmila desistiu até da medicina. Foi difícil. Meu pai não gostava, meu pai não queria saber. Ele até quando eu disse eu não quero medicina, ele pensa, não sei, engenharia, eles são engenheiros. Para se profissionalizar, cursos de ensino superior já são ofertados. A duração do curso é de 6 semestres, no caso 3 anos. É um curso tecnológico. Depois da formação, o aluno ele pode desenvolver os próprios jogos e vender online. Ou o aluno pode abrir uma startup, que é o mais correto, para começar a buscar de forma legal, com CNPJ, a distribuição desses jogos. Apesar da expansão do mercado de games, a profissão ainda não está regulamentada no Brasil. Não existe como a gente contratar um funcionário na área de jogos. Exemplo, não tem como a gente contratar um programador de jogos porque não existe essa categoria lá na carteira de trabalho. A relação trabalhista geralmente se dá por meio de CNPJ. É preciso compreender que no sistema brasileiro coloca-se o microempreendedor individual como uma atividade econômica. Não é, embora sejam exercidos pessoalmente, eles não se enquadram teoricamente no conceito de empregados, mas sim como se fossem pequenos empresários. Na própria contratação através desses MEIs que os funcionários tiveram que criar, ainda assim não existia os quinais, né, no caso as categorias, para essas empresas. Então, cada funcionário teve que ser, exemplo, marketing direto, e ele trabalharia com artes. A Escola Corporativa da STJ, que oferece cursos para os servidores do tribunal, firmou parceria com a Escola Nacional de Administração Pública. É a terceira iniciativa deste tipo em apenas 2 meses. Promover o intercâmbio de conhecimentos visando a formação e especialização de servidores públicos. Esses são apenas alguns dos objetivos do protocolo de intenções assinado entre o STJ e a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. Nós vamos trocar ações de capacitação, tanto presenciais quanto à distância. Vamos também fazer uso da infraestrutura que eles têm lá, principalmente de salas de aula, laboratório de inovação ou de informática, né? E troca de instrutores também, cursos à distância que nós desenvolvemos ou que eles tenham desenvolvido. Então, assim, a ideia é ampliar o número de oportunidades para os servidores do tribunal se capacitarem, né? O
O documento foi assinado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, pelo ministro do Planejamento, Esteves Colnago, e pela presidente da Escola de Administração Pública, Aline Soares. O presidente da Corte ressaltou a importância que a educação tem para a melhoria da justiça. Para o presidente do STJ, investir em qualificação é aperfeiçoar o que temos de melhor, nosso material humano. Só temos uma justiça moderna e ágil se tivermos uma boa administração. E boa administração requer formação. E é pensando nisso que nós topamos, acolhemos a ideia de investir numa escola de formação. E daqui a pouco, a diplomação do presidente da República eleito Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. A democracia não se resume a escolhas periódicas por voto secreto e livre de governantes. O projeto Penas Inteligentes do Conselho Nacional de Justiça será desenvolvido no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A assinatura do termo de cooperação foi nesta tarde, com a participação do presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, na sede do Tribunal Capixaba. A proposta vai ser implementada com a utilização do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que processa informações e práticas de atos processuais relativos à execução penal. O sistema permite o controle informatizado das informações relacionadas ao sistema carcerário em todo o país. O projeto Penas Inteligentes prevê a retomada da nacionalização do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que começou em 2016, e ainda a integração com o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP 2.0, e o Sistema de Audiência de Custódia. Os presos saberão o tempo de cumprimento da pena. Quando transferidos, não será necessário transferir processos, porque o processo é digital, ele estará no sistema, na plataforma nacional, isso tudo facilitando a atuação também dos advogados, de defensores e do Ministério Público no acompanhamento das execuções penais. A TV do Superior Tribunal de Justiça ficou em terceiro lugar no Prêmio de Jornalismo da Federação Nacional dos Corretores de Seguro, a FENACOR, na categoria Televisão. O programa STJ Cidadão abordou o tema STJ e as normas e leis que tratam de seguros no Brasil. No total, foram inscritos 795 trabalhos. As reportagens selecionadas passaram por 2 etapas de avaliação em comissões compostas por jornalistas, dirigentes de entidades do mercado e executivos do setor. A cerimônia de premiação aconteceu neste fim de semana no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E o programa Repórter Justiça do STF ficou entre os 10 finalistas na categoria Televisão. Na reportagem especial exibida em outubro deste ano, as repórteres Fernanda Muilaerte e Fernanda Tavares trouxeram detalhes sobre o mercado de seguros no país, as vantagens e desvantagens na hora das contratações e histórias de segurados. Ao todo, quase 800 projetos de todo o país foram inscritos. Vamos às últimas notícias. É a hora do Giro na Rede. E quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Conta pra gente quais são as últimas notícias hoje. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Vamos então ao giro. O governador do Pará, Simeão Jatene, entrou com ação no STF contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que determinam que as execuções de decisões judiciais contra as centrais de abastecimento do Pará sejam feitas seguindo o rito das empresas privadas e não dos precatórios, como previsto na Constituição. Segundo o governador, as decisões da forma como estão sendo adotadas está gerando inúmeras ordens de bloqueios e penhoras nas contas. O relator da ação é o ministro Celso de Mello. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou que o executivo da Nissan, Carlos Goss, recupere bens que estão dentro de um imóvel em Copacabana. Ele está preso no Japão há 3 meses e é acusado de supostamente ter deixado de declarar mais de 40 milhões de dólares ao fisco japonês por 5 anos. A montadora tinha impedido a entrada dos familiares, mas a Justiça Fluminense entendeu que a empresa não tem a posse do imóvel.
E olha só, a Justiça também mandou prender hoje 2 médicos que cobravam até R$8 mil de pacientes para furar a fila do Sistema Único de Saúde. Eles foram presos no âmbito da Operação Mustela, deflagrada pelo Ministério Público do Paraná, que investiga também outros agentes públicos acusados de integrarem o esquema e uma organização criminosa. O caso envolve ainda um deputado estadual e um assessor dele. O assessor, inclusive, seria o responsável por fazer a ponte com os médicos para adiantar os procedimentos cirúrgicos dentro do SUS. Ao todo, 13 pessoas foram presas e cumpridos 44 mandados de busca e apreensão em 10 cidades do estado. E a gente termina o giro de hoje falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa hoje 70 anos. O documento foi aprovado pela Assembleia Nacional das Nações Unidas em 1948, num momento histórico de reestruturação mundial após a Segunda Guerra. A declaração normatizou e estabeleceu princípios de vida digna, independentemente de raça, gênero e idade. O texto inspirou constituições de todo o mundo, inclusive a nossa Constituição de 1988. E o giro de hoje fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, segue a gente lá no YouTube, é só acessar TV Justiça Oficial. E agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E o presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão foram diplomados hoje à tarde em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral. A repórter Maíra Guedes acompanhou e tem mais informações para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Maíra. Olá, boa noite. A cerimônia começou perto das 4h30 da tarde e foi aberta aí pela ministra Rosa Weber, presidente aqui do Tribunal Superior Eleitoral. O plenário do TSE ficou cheio de convidados, de jornalistas, além dos 2 auditórios aqui do Salão Nobre, que foram equipados com telões que transmitiram toda a cerimônia. Logo depois da abertura, o presidente eleito Jair Bolsonaro e também o vice, o general Hamilton Mourão, compuseram a mesa de autoridades. Eles foram acompanhados também por ministros aqui do TSE. E durante o discurso de diplomação, o presidente eleito elogiou o trabalho feito pela Justiça Eleitoral e também agradeceu os mais de 57 milhões de votos. Parabenizo aqui a família da Justiça Eleitoral pelo extraordinário trabalho realizado nas eleições de outubro do corrente ano. A cada um de vocês, integrantes do TSE, dos Tribunais Regionais Eleitorais, das Forças Armadas e do Serviço Exterior Brasileiro, mesários, voluntários e tantos outros cidadãos que participaram das eleições, expresso meu muito obrigado e o meu reconhecimento por essa demonstração de civismo e amor ao Brasil. Hoje, eu e meu contemporâneo, general Hamilton Mourão, recebemos os diplomas que nos habilitam à investidura nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Trata-se do reconhecimento de que o povo escolheu seus representantes em eleições livres e justas, como determina a nossa Constituição. Não poderia estar mais honrado com a confiança demonstrada pelo povo brasileiro. Tá muito. Bom, a presidente aqui do TSE, a ministra Rosa Weber, também discursou logo em seguida e ela fez questão de ressaltar que essa diplomação ela ocorreu numa data muito especial, significativa, importante, o Dia Mundial dos Direitos Humanos. A democracia não se resume a escolhas periódicas por voto secreto e livre de governantes. Democracia é também exercício constante de diálogo e de tolerância, de mútua compreensão das diferenças, de sopesamento pacífico de ideias distintas, até mesmo antagônicas, sem que a vontade da maioria, cuja legitimidade não se contesta, busque suprimir ou abafar a opinião dos grupos minoritários, muito menos tolher ou comprometer-lhes os direitos constitucionalmente assegurados. Em uma democracia, senhoras e senhores, maioria e minoria, como protagonistas relevantes do processo decisório, hão de conviver sob a égide dos mecanismos constitucionais destinados à promoção do amplo debate,
sem pré-compreensões estabelecidas, nos foros políticos e sociais adequados. Mais do que isso, a todos os cidadãos, sem qualquer exclusão, se assegura um núcleo essencial de direitos e garantias que não podem ser transgredidos nem ignorados pelas instâncias de poder, nem pelas instituições da sociedade civil, pelo simples fato de não refletirem, em um dado momento histórico, a vontade dos grupos majoritários. A reportagem completa com a cobertura da diplomação você acompanha amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. O segunda edição de hoje vai ficando por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.